Shalom, a gente está aqui em mais um vídeo do nosso canal aí no YouTube. Vocês que estão nos acompanhando sempre, lembre-se de se inscrever aqui em cima ou aqui embaixo, tal, deixar o seu comentário. Em breve a gente está colocando mais novos vídeos. Para quem já viu o último vídeo sobre sinagoga, a gente já postou 2 vídeos até agora da última aula. Provavelmente essa semana a gente vai postar mais outros 2. Espero que tenham sido bons para vocês, vocês tenham aprendido um pouco mais sobre como é que funciona a sinagoga, como é que são os processos de liderança, como é que é a parte funcional, falar um pouquinho sobre ela. Hoje a gente está aqui com o Rosh Nehemia, lá de Piabetá, da nossa comunidade de Piabetá, para falar um pouquinho sobre a comunidade lá, para falar um pouquinho sobre o que ele pensa, o que ele acredita, falar um pouco sobre os temas que são pertinentes para a nossa vida em Teshuvah, que vai ajudar muito você. Então, Rosh, tudo bom? Tudo bom. As pessoas eles não conhecem muito você, até porque acaba que eu tenho um pouco mais de contato com o pessoal de outras comunidades e tal. Fala um pouquinho sobre quem é você, sobre a sua vida, sobre a sua família, como é que foi a sua caminhada na Torá, se a sua caminhada na Torá sempre foi de chama Torá, ou se de um tempo para cá que aconteceu isso, conta pra gente como é que foi. Minha caminhada de Teshuvah, não sou desde berço, criado segundo o mandamento do governo, venho de família judaica, mas não religiosa, O avô da minha mãe ele era português, mas os valores judaicos não me foram passados, Então, como a gente vive num mundo que geralmente a religião, e a gente é muito influenciado, então geralmente a gente acaba indo para a maioria, Então chegou um dado momento da minha vida que, resumindo, eu procurei uma religião, o cristianismo, que a gente conhece, e ali fui me desenvolvendo, E passei por algumas instituições, Passei bem por lá e saí, E chegou um dado momento que eu tive a oportunidade, eu tenho essa oportunidade, sempre, mesmo não sabendo, da ancestralidade e tal, casei com uma esposa também que não sabia da sua ancestralidade, mas o Eterno ele foi dando uma direção tão grande, que antes mesmo quando eu estava contigo eu tinha um amor muito grande, pelo povo, sem saber, mas tinha algo que me chamava muito forte quando eu estudava alguma coisa sobre judaísmo, quando eu via os tratamentos do nosso povo, aquilo ali era muito forte, assim, só a imagem me chamava muita atenção. Eu não sabia o porquê. Uma vez eu pedi para minha mãe, falei, não, eu quero me aprofundar um pouco mais e tal, isso sem saber, E eu pedi para ela tirar algo na internet para mim com relação ao judaísmo e tal, e tinha fotos de 2 rabinos, nosso povo. E eu olhei, aquilo ali era muito forte dentro de mim. Só que você ser forte, mas você sem conhecimento, não tem como você prosseguir. E surgiu uma oportunidade para mim. Eu já estava no Selim, já tinha galgado alguns degraus lá, E o que aconteceu? Para eu fazer um curso de hebraico no Rio, Interessante que eu não sabia como chegar nesse curso, não sabia como andar no Rio, Meu pai sempre trabalhou no Rio, mas eu não sabia, eu não tenho sem nome de rua de nada. Só que o presbítero, da onde eu era, ele falou, uma vez eu cheguei lá, ele estava lá sentado, ele falou, quer fazer curso de hebraico? Curso de hebraico? Poxa, claro que eu quero. Aí, vamos embora. Tal gente foi, pegamos o ponto, chegamos lá. Aí, chegou lá, não sabia nada, Olhei para o professor olhou para mim, falou, o que você quer? Você sabe alguma coisa, não sei nada, E aí, o que aconteceu? Dali foi o ponto de partida da minha Teshuvah. Por quê? Porque ali eu comecei a adquirir materiais bons, eu comecei a aprender. E o que aconteceu? O Eterno, ele era tão rápido aquilo que o Eterno queria, que em 4 semanas eu já estava lendo o hebraico. Foi uma coisa muito rápida. Assim, claro, teve esforço, mas eu sei que houve a ajuda de Hashem, porque nós sabemos da nossa limitação. E assim, eu nunca tinha tido contato com o hebraico não é uma língua ocidental, é bem diferente. Então você pegar e ler na 4ª semana, já era algo já diferente. E dali começou o meu processo de Teshuvah. Aí a gente passa por todos aqueles processos, de identidade, de saber de fato quem você é e tal. E a descobrindo a ancestralidade fica mais forte. Foi um choque para você, ou para alguém da sua família, ou foi um choque para você e para alguém da sua família não? Assim, foi um choque para todos.
Né? Por que foi um choque? Porque eu pregava muito no cristianismo, né? Ia e tal, e me chamavam. Então, assim, como eu vim de uma vida, né? Eu focava na noite e tal. Então, quando eu saí, logo eu expus a religião onde eu estava, e assim, quando eu entro para alguma coisa, eu sou muito fixo naquilo ali, né? Sou muito, assim, devoto, né? Então, as pessoas me conheciam, né? O que aconteceu? Eu acho que o maior preconceito veio mais daqueles que me conheciam. Por quê? Porque se você não vem de uma família, né? Porque há uma confusão muito grande que as pessoas acham que judeu é só aquele que é desde criança. E às vezes tem tantos brasileiros, pelo historiador que eu li, né, que eu tenho a genealogia, que ele fez uma pesquisa, mais de 17 milhões de pessoas no Brasil são descendentes e não sabem. Então, assim, se eu não estava conversando com o rapaz, eu falei com ele, qual é o sobrenome? Eu tenho lá a genealogia e tal, eu falei, pode ter grande chance de você ser descendente, tem mesmo o sobrenome da minha esposa e tal. Aí ele tomou aquele susto, por quê? Muitas pessoas, até alguns que a gente pode dizer que não gostam do nosso povo, têm ancestralidade, né? Agora, dentro disso que você falou, o choque maior foi das pessoas que te conheciam na noite de música, de cantar e tal, ou daquelas pessoas que eram religiosas, quando você chegou no judaísmo? Assim, foi um processo, porque eu comecei a estudar bastante e tal, até para não sair sem saber para onde ir, qual é o caminho a tomar. Então, orando ao Eterno e tal, eu comecei a estudar bastante. O primeiro choque foi minha esposa, né? Já era casado e tal, eu comecei, e quando a gente começa, é aquela coisa muito forte, né? Então, o primeiro choque foi ela, que isso, orgulho e tal, mas o maior preconceito, até hoje ainda daqueles que eram da mesma religião. Porque as pessoas que eu tocava à noite não têm mais contato, quase nenhum contato. Para eles não sabem tanto diferenciar religião de religião. Se os próprios religiosos não sabem, né, tanto diferenciar, então, assim, o maior preconceito foi onde a última instituição que eu passei, onde eu dei aula, onde eu tentei passar um pouco para que eles pudessem ver se eles tomavam uma decisão e tal, que aí eu vi que não deu certo, que aí eu vi que era. E nessa última instituição que eu passei, faltavam alguns meses para eu ser instituído pastor, né? Eu já tinha sido comunicado, e é interessante, olha como é que vai dar o trabalho. Ia ser em abril, a consagração, né? E o que aconteceu? Chegou em determinado momento no serviço religioso do Rio, ele falou, foi adiado. Foi nesse inteirinho que foi adiado, e assim, a Bíblia passou acho que para setembro, não me lembro agora mesmo, só que nesse inteirinho eu dei a aula de interpretação. Daí eu trouxe a visão do que eu já estava estudando e tal, judaica e tal. Aí foi que deu aquele choque. Que não aceitaram, alguns entenderam, outros tiveram medo e tal. Tinha mesmo mais idôneos, né? Falei, vou fazer a minha parte aqui. Né? Isso até tinha me dado um sonho, e nesse sonho eu já estava cumprindo muito esforço, eu falava para eles, ó, vou fazer a minha parte. Eu estou cumprindo o chamado. Mas aí eu estou fazendo o que eu entendi assim. E vou fazer. Já comi a caixera, minha esposa e tal. Minha esposa fez esse curso também. Falei, ó, minha parte. E aí o que aconteceu? Depois desse curso como eu posso dizer? Eu fiquei chocado com algumas coisas que eu vi no confronto. E eu falei assim, para mim chega. Eu vou fazer o que é certo. E acabou que nesse inteirinho não aconteceu a consagração. Você acredita que é mais fácil para alguém que conhece a sua ancestralidade judaica participar de um processo desse? Ou você acha que não? Independente se a pessoa souber que é judeu ou não muda a questão? Eu acho que muda. Sabe por quê? Porque geralmente quando a pessoa vem de outra religião igual a mim, às vezes, como você não foi criado desde criança e as pessoas não te viram naquela forma de criança, é aquele choque. Mas se a pessoa vem sempre, quando a pessoa sai de outra religião e vem, vai se estudar, o que as pessoas vão perguntando? Onde você está? Então, se você anda de pipau, se você sei lá, virou judeu. Já me peguei pessoas falando isso. Essa semana eu conversei com um rapaz e foi interessante essa conversa, depois comecei horas com ele e tal. Ele chegou lá em casa, ele foi levando um dinheiro de um rapaz que faz aula e tal, e ele falou assim, quando ele estava doente, ele falou assim, olha, você vai acabar de ser judeu, estava de pipau. Eu falei, como é, virou judeu? Como é isso? Não virei judeu, eu sou descendente de judeu. Eu voltei para minhas origens. Isso já causa uma... Falei, a questão que muitas pessoas não sabem isso. Então, assim, quando uma pessoa não ela tem que ter mais força.
Porque a pessoa fala, você virou. E ela fica meio naquela, parece que ela é renegada. Não é, o Eterno considera ela como, a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre isso, como natural. O Eterno, no nosso povo também. Há uma grande confusão, porque as pessoas acham que os judeus eles olham para aquele que se converte de uma maneira diferente. Não, o passado dele foi esquecido. Né? Uma outra coisa que eu queria fazer para você é o seguinte: há pessoas que até o convívio da gente que a gente conhece que é judeu, sabia o que é judeu, de família judaica, às vezes tem avô rabino, e ela às vezes não está vivendo a Torá. Né? E ela chega num momento em que as pessoas sabem que ela tem lá um momento. Agora na época de Pêssega, especialmente, vocês estão vivendo Pêssega, então perguntam assim, você nunca viveu como judeu, apesar de ser judeu. Há um certo preconceito, será, se a pessoa começar a praticar a religião quando antes não praticava? Será que existe isso? Sim, mas é menor. É menor do que de quem vem de fora. Porque, na verdade, o preconceito é maior do que quem está fora do que quem está dentro do povo. Infelizmente, a gente sabe que tem alguns que toda religião tem isso, aqueles mais fanáticos, né? Mas geralmente ele é muito bem aceito. Tanto que aparece inúmeras vezes o Eterno falando receba bem, aquele que vem de fora, porque o propósito do Eterno é que qualquer um que queira se chegar a ele, se achegue. Né? Interessante que há 12 tribos, ou seja, 12 portas. Né? Sempre houve 12 portas para quem quisesse chegar de qualquer nação e servir ao nosso Israel. Então, assim, eu acho que para quem já é e volta, não é tanto. Porque ele já é e voltou. Agora, quem não é, aonde ele vivia, você está fazendo. Né? Porque aonde ele vive, as coisas que ele está ligado, as pessoas com quem ele se relaciona, e quanto mais o lugar é sem conhecimento, eu acho que ainda o preconceito é maior. Então, assim, a gente já sabe que você é casado. Hoje tem uma comunidade de uma morar lá em Piabetá, aqui no Rio de Janeiro. Fica perto de onde, para vocês saberem mais ou menos quais são as cidades mais próximas? Assim, Piabetá, tem gente que não conhece nem esse nome. Né? Mas, é uma cidade que tem crescido bastante. Ela fica próxima, depois de Magé, né? No caso, maioria, no caso. Então, assim, para quem mora na região de Mauá, de Magé, né? Até Caxias, você pega o ônibus, tem ônibus em Caxias direto para Piabetá, né? Aí Petrópolis também, tem ônibus direto para Piabetá para Petrópolis para Piabetá. Então, assim, são localidades próximas ali. E tem outras, Turi também, tem ônibus Turi, né? Apesar que o Turi pega para Magé e de Magé para... Como é que a comunidade de vocês vê a questão de por exemplo, alguém dessas localidades que ou tem curiosidade, ou tem o desejo de aprender, ou tem vontade de fazer teshuvá, mas ela não sabe como fazer? Como é que ela pode proceder em relação até a comunidade lá perto de vocês, que estiver mais próximo? Como faz? Eu acho que esse é um grande problema de muita gente. Né? Muita gente quer fazer, mas não sabe como. Então, assim, fica, às vezes, um pouco naquele impasse, qual grupo procurar, qual grupo que tem a melhor ideologia, qual grupo que tem uma ideologia que combina mais com ela e tal. O mais, assim, o meu aconselho, o que eu falo sempre com a minha esposa, é que a pessoa procure o mais rápido possível uma comunidade. Né? Uma comunidade que ela saiba que é séria, né? Que tem pessoas sérias, que tem um rosto que se dedica, porque tem que estudar bastante, né? Então que ele, de fato, teme a Hashem. Então, assim, a gente, como é que a gente trata essas pessoas? Né? A gente tem um curso de conversão, né? Elas não participam do serviço do Shabbat, porque já a gente só permite para quem já passou pelo processo e tal, e aceitou o invite. Por quê? Por que é a diferença do curso antes de participar do serviço normal? A diferença é a seguinte, é mais pro bem da pessoa, porque ela entra no serviço de Shabbat, ela ainda não sabe o que é Parashá, o que é porção semanal, alguns termos técnicos em hebraico, que quem já está lá já está acostumado, né? Porque a gente usa os termos e tal, não quer dizer que a gente fica falando em hebraico a todo momento, mas a gente passa a utilizar porque a gente precisa se habituar, né, com o idioma. Então, assim, para que ela não se sinta acuada, né? Até mesmo no quartel, quando a pessoa tem um processo para ela aprender e tal, para não ficar totalmente perdido. Então, assim, a gente faz esse curso até para ela saber se é isso que ela quer. Porque muitas das vezes a gente ouve, dá aquela emoção e foi só no coração. Quando chega na razão, que a razão que o que eu tenho que fazer é isso,
a pessoa às vezes não. Então, para a pessoa acabar não sentindo aquele desânimo de início, ela vai aprendendo coisas simples, né? Os termos técnicos, como funciona o serviço, como que é, porque o serviço tem esse nome e tal. Para quê? Para que quando ela chegar lá, ela se sinta mais inteira, né? Conosco. A gente também não quer que a pessoa chegue lá e se sinta mal, né? Porque ela está vindo de outro ambiente e tal, o serviço é diferente, né? A forma de serviço é diferente. Então, primeiro ela tem que entender isso. A restrição de comportamento, investimento dentro do serviço. Sim. Então, assim, a pessoa primeiro ela tem que internalizar isso para ver se ela de fato quer frequentar o serviço. Tá? Interessante. Então, assim, a pessoa que às vezes está em casa lá, ó, na internet, às vezes no trabalho, que ela está ainda estudando sobre o judaísmo, estudando sobre... Acaba que muitas pessoas elas fazem um processo inverso, elas não sabem primeiro que é judeu, ou que primeiro a questão teológica judaica ainda não fez sentido, a questão da unicidade da Hashem, mas às vezes a pessoa vai por outro caminho, tal pessoa, tal rabino era judeu, né? Tal personalidade era judeu, ou então a Madonna faz Kabbalah, ou então esse tipo de coisa, Yeshua era judeu, o rabino Maimônides era judeu, então a pessoa ela vai por outros caminhos. Então, assim, a pessoa que às vezes ela está interessada no conhecimento e que ela está com o coração um pouco balançado se ela vai ou se ela não vai. É interessante que a pessoa vá pelo menos para conhecer um pouquinho de uma aula, para poder ou entender o que está acontecendo com ela ou não. Sim, assim, por quê? O que acontece? Quando a pessoa ela fica somente na internet, ela fica muito vulnerável, né? Ela não consegue uma estabilidade, né? Como proceder e tal. Então, assim, é muito importante que a pessoa procure uma pessoa séria e traga suas indagações para que ela possa ter um direcionamento, né? Para quê? Para que ela possa se achar. Porque se ela ler vários livros, ela entrar em vários sites, ela vai acabar ficando muito confusa e ela não vai conseguir sair do lugar. Então ela tem que dar o primeiro passo, encontrar um professor, né? Encontrar alguém que possa dar uma instrução boa para ela de judaísmo, mostrar os caminhos para que ela possa depois tomar a decisão. É muito importante a pessoa procurar alguém que possa mostrar caminhos, e não o caminho. Dá para ela uma base para que ela possa analisar. Não falar, nós aqui temos a verdade, nós aqui somos os donos da verdade. Mas procurar pessoas que possam falar, esse pensamento, e conheça vários pensamentos, né? Para que ela possa também analisar. Porque senão vai acabar que ela não concorda com aquele pensamento, ela vai achar que todos têm aquele pensamento. E acaba voltando para o lugar de onde ela veio. Então você acha interessante, então, por exemplo, que se estude dentro do judaísmo as versões do Kabbalah, as versões do reformista, revolucionista, do conservador, da Beit de outros grupos judaicos, ou é importante que a gente tenha um único caminho de pensamento dentro da teologia judaica? Daí está o grande problema. Porque se a gente segue uma linha, se a gente estuda só uma linha, e a gente vai começar a achar que todas as outras linhas são todas com defeito, né? Então, assim, a mesma coisa se eu só pego uma linha de ônibus, se eu uso só uma linha de ônibus, eu não posso achar que todas as outras linhas não prestam. Então, se eu nunca andei naquela outra linha, se eu nunca utilizei aquele outro ônibus, eu não posso, porque eu uso sempre a mesma linha, criticar todas as outras. Então, eu preciso conhecer para saber qual é o melhor trabalho. Poxa, esse daqui eu vi que o motorista ele me tratou bem, né? Se a linha trabalha com aquele que cobra, poxa, ele tem uma boa aparência, ele trata as pessoas bem, e na outra linha eu não gostei tanto, mas você provou daquilo ali. Tá? Então, assim, eu acho muito interessante a pessoa buscar esse sentido de saber quais são os pensamentos que há hoje dentro do judaísmo, reformista, conservador, até no ortodoxo. É muito fácil criticar, mas tenta entrar dentro deles um pouco e saber por que eles estão assim. Porque é muito fácil olhar uma reportagem que critica e eu pegar aquela crítica e fazer minha aquela crítica. E quando você vive, você vai vendo que é diferente. E você começa a querer falar assim, calma aí, estão fazendo isso aqui, mas tem sentido. Né? Só quando você vive, você vai vendo que tem sentido. De fora, não dá. De fora, é como você olhar uma família que briga o dia inteiro. Você falar assim, o que eles brigam tanto? Entra lá e vê. Você vai entender o contexto, você fala, faz sentido essa briga. A gente está falando aqui com o Orochi Nehemia, do Village de Piabetá, vinculado a nós aí, que tem feito um excelente trabalho. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns outros assuntos e outros vídeos, a gente vai dividir em vários vídeos,
para que você possa ver com calma, para que você possa ter uma pausa, para que você possa separar por assunto, ok? Que o Eterno abençoe. Shalom, shalom.